Esther, capítulo de número 7, na tradução que eu tenho aqui, diz assim: O rei foi com Amã ao banquete da rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: Qual é o seu pedido, rainha Esther? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Esther disse: Se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Esther: Quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Esther respondeu: O adversário e inimigo é este malvado Amã. Ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então o rei disse: Será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse: Que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez para louvar e adorar o Teu nome, louvar e adorar a Ti. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para sermos alimentados por Ti como ovelhas, Pai. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Deus. E o Senhor continua nos alimentando, Pai, por meio do Teu Espírito Santo. Obrigado pela Tua presença que é real no nosso meio. Que o Senhor possa, ó Deus, nos nutrir, nos suprir, por meio da Tua palavra nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Em Esther, no capítulo de número 7, e nós temos visto aí nas últimas semanas este livro e essa história tão fascinante que parece uma novela e que tem nos ensinado diversas coisas. Então nós vimos uma recapitulação aqui, até mesmo para o Léo que está nos visitando, que no capítulo 1, o rei persa, o rei Assuero, decidiu escolher uma nova rainha no lugar da sua outra rainha Vaste, porque aquela havia desobedecido ao que ele havia pedido. E nós vimos no capítulo 2 que a escolhida dentre todas as que foram ali selecionadas no concurso de beleza foi Esther. E Esther foi determinada, foi colocada como rainha ali do povo persa. Mas nós vimos também que, por causa disso, Esther teve que abandonar a sua identidade. Esther teve que trocar o seu nome, o nome que era Radassa. E Esther teve que esconder o seu povo, esconder as suas raízes, esconder de onde ela era, a qual povo ela pertencia, a qual Deus ela adorava. Nós vimos que Esther teve que esconder todas essas coisas e colocar essas coisas de lado, a sua identidade, o seu povo e o seu Deus e a sua fé, para poder ser alçada ao posto de rainha. E nós vimos no decorrer dos capítulos que, dentre esse povo persa, um homem se levantou como inimigo dos judeus. Esse homem era Amã, que é relatado aqui no texto do capítulo 7. E esse homem decidiu, por causa do seu ódio contra especialmente Mordecai, que era o tio de Esther e era dos judeus, esse homem decidiu matar todo o povo judeu, e ele pagou uma quantia ao rei persa, a Assuero, né, uma considerável quantia de dinheiro, para poder o rei decretar que todos os judeus fossem exterminados, decretar a aniquilação dos judeus. E nós vimos isso nas últimas semanas, que o rei nem perguntou qual era o povo que Amã queria
exterminar. Ele simplesmente, vendo a quantia de dinheiro que Amã queria doar aos cofres do rei, ele pegou e deixou Amã decretar essa aniquilação do povo judeu. E nós vimos que Ester até então está escondida, né? A sua essência, a sua identidade, o seu povo está escondido. Ela continua sendo a rainha persa, mas até então ela não se revelou não revelou qual era o seu Deus e qual era o seu povo. Ela está até então escondendo a sua identidade para poder usufruir das benesses do cargo de rainha do Império Persa. E nós vimos que, então, a condição dos judeus até o momento é essa: eles serão exterminados, e já tem uma data marcada para o extermínio dos judeus. E esse decreto do rei foi enviado a todas as províncias do Império Persa, que eram 127 províncias de um extenso território, e era um decreto irrevogável, assim como qualquer decreto real do Império Persa é irrevogável. Então o rei não poderia voltar atrás desse decreto. E nós vemos também que Mordecai, o tio de Ester, que criou Ester e que fez com que Ester chegasse ao posto de rainha, ele chama Ester e pede para Ester intervir nessa situação. Mas para Ester poder intervir nessa situação, clamar pelo povo judeu, pedir ao rei que se fizesse alguma coisa em favor do povo judeu, que seria exterminado, Ester precisaria revelar a sua identidade. Então nós vimos nos capítulos anteriores que Ester pede então para o povo jejuar, ficar sem comer e nem beber nada por 3 dias, que ela decidiu intervir, interceder junto ao rei pelo povo judeu. E nós vimos que isso aconteceu nos últimos capítulos. Ester fez esse jejum, Ester se coloca diante do rei. O rei poderia mandar matar Ester, porque ninguém, nem mesmo a rainha, era permitida chegar à presença do rei e simplesmente sair pedindo as coisas, mas o rei, em um ato ali de graça, ele estende o seu cetro de ouro para a rainha Ester e pergunta qual era a sua petição. E Ester chama o rei Amã para um banquete, e nesse banquete Ester diz que vai fazer o seu pedido. Então nós estamos aqui no banquete da rainha Ester. Já havia tido um primeiro banquete e Ester pede um segundo banquete para revelar o seu pedido, e esse é o texto que nós acabamos de ler. Amã, que era o inimigo dos judeus, o segundo na linhagem ali do rei, o segundo oficial, abaixo do rei no Império Persa inteiro. Amã era o homem que tinha maior autoridade, era o homem que carregava o anel do rei, o homem que assinava os decretos do rei, aquele que tinha maior influência e que tinha maior autoridade em todo o Império Persa. Logo abaixo do rei era Amã. Então Amã vai ali àquele banquete, como nós lemos aqui no capítulo 7, juntamente com o rei, né? Então está aqui do verso 1 até o verso 4, e esse é o primeiro ponto que eu queria abordar nessa manhã. Ester se identifica com o seu povo. Então no verso 1 diz: o rei foi com Amã ao banquete da rainha Ester, no segundo dia, durante o banquete do vinho. E o rei perguntou a Ester. Nós vimos que o rei já tinha feito essa pergunta a Ester por outras 2 vezes. E Ester estava protelando, porque Ester estava com medo de revelar. Ela foi cautelosa, ela foi prudente em fazer esse seu pedido, porque era um pedido que iria causar um grande alvoroço, um grande problema político para o rei, e poderia custar até mesmo a sua vida. Então Ester está bastante cautelosa, e ela decide finalmente fazer o seu pedido ao rei. E aí o capítulo 7, no verso 2, vai dizer: qual é o seu pedido, rainha Ester? Você será atendida. O que você quer, até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Ester disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Olha aí a identificação de rainha Ester como judia, como povo de Deus. Que eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então nós vemos aqui a primeira vez na nossa história, depois de vários anos em que essa história está acontecendo, pela primeira vez no livro, Ester vai se identificar perante o rei como povo de Deus, como judia, como alguém que servia ao Deus de Yahvé. O povo judeu era o povo que estava cativo
no Império Persa. Esse povo foi levado cativo ainda no Império Babilônico, quando o rei Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo e levou todos os judeus, ou a grande maioria deles, como cativos para a Babilônia. E ali na Babilônia eles ficaram 70 anos como escravos. Depois veio o Império Persa com Ciro, destruiu o Império Babilônico, mas os judeus continuaram como escravos, continuaram como exilados. Só que em vez do Império Babilônico, agora eles eram exilados no Império Persa. Nós vamos ver que esse rei ele vai escrever cartas e permitir que o povo volte para a sua terra, que os judeus voltem para a sua terra, mas muitos judeus ainda estavam vivendo como cativos, estavam vivendo como escravos no Império Persa. Então Esther se identificar diante do rei era algo complicado, era algo grandioso, porque até então o rei estava pensando que Esther era persa. E Esther decide, pela primeira vez, se identificar perante o rei como povo, com o seu povo. E você lembre bem, o decreto do rei para eliminar os judeus, para aniquilar, como Esther vai dizer, eu e o meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Esse decreto era para todos os judeus, e era um decreto irrevogável. Então pense comigo agora, Esther, até então, ninguém sabia que Esther era judia, senão ela e o tio dela, Mordecai. Esther poderia ter livrado a sua pele. Esther poderia simplesmente continuar fingindo que era persa. Não tinha problema nenhum. O decreto chegou, os judeus vão ser mortos, aniquilados, mas eu vou livrar a minha pele. Em Jerusalém, eu só faço parte desse povo porque os meus pais eram judeus. Eu sei que eu fui criado segundo esses costumes, eu conheço a lei de Deus, mas até então eu tenho negado essa lei, eu tenho negado esse povo, eu tenho negado as minhas raízes, a minha essência, o meu nome, eu tenho vivido em desacordo com aquilo que eu aprendi durante a minha vida inteira para poder alcançar uma posição nesse mundo secular, no Império Persa, de rainha. Então nós vimos aí nos capítulos anteriores que Esther havia se vendido para a cultura, havia se vendido para o Império Persa, havia negado a sua fé e as suas raízes em favor de alcançar uma posição, e nós vimos implicações disso para a nossa vida. Então, até o momento, essa é a condição de Esther, ela poderia continuar nessa posição confortável, ela não precisaria descer da sua posição de rainha, uma posição confortável, para poder se revelar como judia, como um povo que era escravo, e que agora estava decretado que esse povo seria aniquilado nos próximos meses. Esther poderia ter livrado a sua própria pele, mas ela entendeu o seu propósito. Nós vimos nos capítulos anteriores que Mordecai fala, ora Esther, talvez tenha sido para um tempo como esse que você foi colocada por Deus como rainha. E Esther entende o seu propósito, ela entende que apesar de ter negado o nome de Deus durante sua vida inteira, ela ainda era filha de Deus, ela ainda pertencia ao povo de Deus, embora ela tivesse escondido a sua identidade, embora ela tivesse negociado os seus valores, embora ela tivesse, negado as suas raízes para alcançar uma posição importante na sociedade, ela ainda assim era filha de Deus, ela ainda assim era povo de Deus, e Mordecai lembra ela disso e fala, talvez tenha sido para um momento como esse que o nosso Deus, que Yahvé te colocou nessa de rainha. Então Esther se lembra da sua missão, Esther se lembra da sua identidade, e Esther decide abrir mão do seu reino, abrir mão da sua posição, abrir mão do seu conforto de rainha, e se colocar em uma condição, talvez, entregar a sua própria vida, ceder pelo seu povo. Como nós vimos, o rei poderia muito bem falar assim, não Esther, você fez uma coisa que é inaceitável, você vai ser condenada à morte. E nós vimos que esse rei não tinha problema nenhum em se desfazer das suas rainhas, afinal ele já tinha feito isso no capítulo 1 com a rainha Vasti. E o rei tinha um harém cheio de mulheres, ele poderia simplesmente descartar Esther e escolher uma nova rainha no dia seguinte, como ele já tinha feito na nossa história. Esther se coloca em uma posição de arriscar a sua própria vida. Esther desce da sua posição de rainha e coloca-se agora não mais como a rainha persa, mas como
a escrava judia que se identifica agora com o seu povo. Olha só o que Esther pede ao rei: se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Esther agora bate no seu peito e fala: rei, eu sei que eu escondi a minha identidade durante todos esses anos, mas eu queria dizer para você hoje que eu sou judia, e eu quero interceder em favor do meu povo, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos do meu povo. Esther se identifica, Esther traz para si a condenação que era do seu povo, porque Esther poderia até ter dito assim: ó rei, perdoa o povo aí, mas se o povo não for perdoado, se você não fizer um novo decreto livrando o povo judeu, pelo menos você vai livrar, porque eu sou sua rainha. Não, Esther fala que a condenação que está sobre o meu povo seja também a minha condenação, que a minha vida seja resposta pelo meu pedido, meu e do meu povo. Esther se identifica como povo, com o seu povo. Ela teve compaixão pelo seu povo, ela colocou a sua vida em risco para salvar esse povo. Sabe, meus irmãos, essa identificação de Esther, nesse capítulo 7, aponta para Cristo, o Filho de Deus. Cristo estava com Deus desde o princípio, todas as coisas foram feitas por meio dele. Ele estava com Deus, João vai dizer que ele era Deus, que ele estava com Deus, que ele era Deus, mas que ele se fez carne e habitou entre nós. O que Cristo faz é exatamente o que Esther havia feito. Ele se identifica com um povo que estava perdido e condenado à morte. Ele se despoja de toda a sua glória. Ele era Deus, ele estava com Deus. Desde o princípio, todas as coisas foram feitas por meio dele, mas ele se despoja dessa glória. E ele nasce de uma mulher, para viver a vida do seu povo. O próprio Deus encarnando e vivendo a vida de uma criatura, de um ser humano, uma vida sofrida, e que Cristo sofreu nessa vida, até mesmo antes da morte de cruz. Ele chorou, ele teve fome, ele teve sono, ele teve sede, ele trabalhou, ele era um construtor, era pobre, ele teve que fugir da perseguição, ele foi criado em um subúrbio, na vilazinha de Nazaré. Isso é um escândalo, meus irmãos, o próprio Deus descendo e se encarnando e vivendo uma vida de criatura, uma vida de ser humano. Exatamente isso que o nosso Jesus, que o Cristo fez. Ele se despojou da sua glória e ele nasceu de mulher para viver a vida do seu povo. E por compaixão, ele vai até as últimas consequências para salvar esse povo que estava condenado à morte, que estava condenado. É isso que ele faz, até as últimas consequências, até a morte de cruz, por causa desse povo. Isso é um escândalo para todos. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer, escândalo. É o escândalo da cruz. As pessoas que olham para essa história, como assim Deus, o Criador do universo, ele desceu e se fez homem? E além de tudo, ele morreu numa cruz, se fez maldito, maldito aquele que for pendurado no madeiro, e o Deus se fez maldito, e morreu por causa das suas criaturas. Isso é escândalo para qualquer pessoa, para qualquer sábio, para qualquer pessoa que tenha um mínimo de raciocínio e que não tenha fé. Mas para aqueles que têm fé de que isso de fato aconteceu, é um escândalo do amor, é o escândalo da misericórdia, é o escândalo da graça. É uma loucura pensar que o Deus criador dos céus e da terra se identificou com um povo a ponto de encarnar, viver a vida desse povo
se fazer maldito por causa desse povo e morrer na cruz, por amor e compaixão a esse povo. E foi isso que Deus fez. Essa é a beleza da identificação de Cristo com o seu povo. E Esther aponta para isso nesse momento. Daí, meus irmãos, a gente vai ver que o livro de Esther, que a história de Esther, apontam para Cristo. E não só Esther, mas todas as histórias do Antigo e do Novo Testamento. Todas as narrativas, as cartas, seja do apóstolo Paulo, de Hebreus, as profecias de Isaías, Zacarias ou de qualquer profeta, os cânticos como Salmos, Eclesiastes, os livros de sabedoria do Antigo e do Novo Testamento, todos os livros, todas as histórias, todas as narrativas apontam para Cristo. Tudo aponta para Cristo. E é interessante isso, porque Esther está nesse momento apontando para Cristo, quando ela faz o bem, quando ela tem compaixão pelo seu povo, quando ela decide negar o seu conforto, negar as suas benesses como rainha em favor do seu povo, em favor dos outros, em favor de pessoas que ela nem conhecia. Afinal, o único judeu que Esther conhecia em toda a história era o seu tio Mordecai. Mas ela decide negar a tudo isso, negar ao conforto, ao posto de rainha, até a sua própria vida, e colocar isso em risco por causa do seu povo. E nisso ela aponta para o Cristo. Quando ela faz o bem, quando ela ama o seu próximo, ela está apontando para Cristo, quando ela se compadece. É interessante pensar sobre isso, que Esther aponta para Cristo quando ela ama o próximo, quando ela faz o bem, porque nós também apontamos para Cristo quando nós fazemos coisas boas pelos outros. Nós apontamos para Cristo quando nós amamos o nosso próximo, quando nós servimos o nosso próximo, quando nós abrimos mão, talvez até de algo que nós temos, de um conforto, às vezes até de recursos financeiros em favor dos outros. Nós também apontamos para Cristo com as nossas vidas quando nós fazemos o bem. De maneira que se Cristo se revelava no passado por meio das virtudes, das bondades dos personagens bíblicos, como Esther apontou aqui para Cristo por meio da sua bondade, da sua virtude, se Cristo fazia isso no passado, nos nossos dias ele também se revela por meio da gente, por meio do seu povo, por meio do seu corpo, que aponta para ele próprio, quando nós temos o amor ao próximo, quando nós fazemos o bem às outras pessoas. Já parou para pensar que Cristo pode se revelar por meio de mim e de você, por meio da sua igreja, por meio de nós, quando nós fazemos aquilo que Ele fez, quando nós amamos o nosso próximo, quando nós servimos o nosso próximo, quando nós fazemos o bem para outra pessoa, mesmo que isso implique em um sacrifício para a gente, nós estamos apontando para Cristo, nós estamos brilhando a glória de Cristo, nós estamos mostrando a obra de Cristo e apontando para o que Ele foi, para o que Ele é em nós e para o que Ele faz pelos outros. Nós também apontamos para Cristo quando nós cumprimos a lei de Deus, que é amar a Ele sobre todas as coisas e o nosso próximo como a ti mesmo. Assim como Cristo brilhou aqui, assim como Esther apontou para ele, nós também fazemos isso quando nós fazemos o bem. E aí eu vou para o meu segundo ponto, meus irmãos. O texto continua do verso 5 até o verso 7. O segundo ponto vai ser o seguinte: o fim dos homens maus. No verso 5, então o rei Assuero perguntou à rainha Esther: quem é esse cujo o coração instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Então Esther respondeu: o adversário e inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Amã, meus irmãos, se você bem se lembra, em toda a história, Amã é tido como o tolo, como o inimigo, como aquele que está indo contra o povo de Deus. E lembre-se, Deus, desde Gênesis, tinha um plano
de redenção para o seu povo. Os descendentes de Eva e de Adão foram, tendo outros descendentes, chegaram em Abraão, chegaram nas 12 tribos de Israel, chegaram em Davi. Dos descendentes de Davi vieram outros. E desses descendentes, um dia surgiria Cristo, o Filho de Deus. Então esse era o plano de Deus, redentivo. E no meio desse plano estava esse povo aqui que Amã ameaçou, que Amã queria destruir. Ou seja, a ideia de Amã, o plano de Amã era um plano contrário ao plano de Deus. Amã era inimigo do povo de Deus, Amã era ímpio, Amã era mau, e ele é retratado dessa maneira no livro. Essa é a história de Amã. Ele é o inimigo de Deus. E o texto vai dizer que Amã era o homem mais rico do reino. Era um homem que tinha condições de subornar o próprio rei. Ele tinha tanto dinheiro que ele tinha condições de pagar para o rei assinar decretos. Amã é retratado no livro como um homem muito poderoso e um homem que se vangloriava dos seus próprios bens, da sua própria autoridade, da sua própria influência. Amã é retratado no livro como um homem que às vezes chegava em casa e chamava a sua esposa e os seus amigos para contar os seus feitos, os seus bens, a sua posição, a sua grandeza, o seu poder. Amã é retratado como aquele cara que a gente inveja, que a gente segue e inveja nas nossas redes sociais. Aquele ricaço que pode todas as coisas, que parece que está acima do bem e do mal. Esse é Amã na história. Aquele que tem o poder de decidir quem vai viver e quem vai morrer. E nós temos pessoas assim hoje, que nós seguimos no nosso Instagram e que nós invejamos, e que nós desejamos, às vezes, até ser como essa pessoa. Mas eu quero ler, meus irmãos, o Salmo de número 73, que vai falar justamente sobre esses homens e como que eles vivem, e que a gente, por vezes, inveja a vida desses homens. Mas nós lemos aqui, no capítulo 7 de Esther, o fim desses homens, o fim de Amã, o que acontece com Amã no fim da história. Olha só o que o salmista diz no Salmo de número 73. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Parece que o povo que a gente segue no Instagram, aqueles ricaços, nem doentes eles ficam. Eles têm dinheiro, eles podem comprar até mesmo a própria saúde. Eu nunca vi nenhum ricaço, nenhuma pessoa influente, nenhum influencer postando que está no hospital público passando dificuldade lá na fila do SUS, esperando horas por atendimento. E o salmista está olhando para essas pessoas e ele está sentindo inveja. Eu invejava essas pessoas. Verso 6, por isso a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Está parecendo a descrição de Amã aqui. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Olha só o que o salmista está dizendo. O seu povo olha para esses homens, os inveja e tem neles referências. Se volta para eles e os tem por fonte com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Até então Amã está só aumentando as suas riquezas aqui no livro de Esther. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. O sentimento do salmista aqui é o nosso sentimento quando a gente olha para o homem mau e o inveja. Nós queremos ser como eles. E a gente olha para a nossa vida e a nossa vida é só aflição.
Cada manhã eu sou castigado, eu pego o ônibus de manhã cedo, eu não tenho dinheiro para ir num restaurante legal, a minha vida é só sofrimento, e eu olho para a vida do ímpio e eu invejo, porque eles têm tudo o que eu queria ter. Mas o salmista vai dizer no verso 15, se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. O que o salmista está dizendo é exatamente o que está acontecendo aqui na história de Esther, no capítulo 7. Amã, o homem mais rico da história, o homem mais influente, o homem mais poderoso, em um instante, em um capítulo, Amã está decretando a destruição dos judeus, pagando cifras altíssimas para o rei. E no capítulo 7, é como se ele tivesse acordado de um sonho. Ele percebe que, como ele diz aqui, pois viu que o mal contra ele já estava determinado. Esse é o fim dos homens maus. O Senhor coloca eles em lugares escorregadios e eles próprios acabam cavando a sua própria cova, cavando a sua própria destruição. Foi isso que Amã fez. E quanto a nós, meus irmãos, meros mortais, quanto a nós que apenas seguimos esses homens e invejamos a vida deles no Instagram aí da vida, se nós focarmos na vida dos ímpios, é o que o salmista está dizendo, se nós focarmos na vida dos ímpios, nós vamos ficar loucos. É uma tarefa pesada demais, o salmista diz. Quando eu penso sobre isso, é uma tarefa pesada demais. É algo que vai deixar a gente doido se a gente ficar pensando assim, meu Deus, por que o Senhor permite que o fulano e o ciclano tenham tantas coisas enquanto o seu povo está sofrendo nessa terra? Por que, Senhor? A gente vai ficar doido, meus irmãos, se a gente ficar olhando para a vida do ímpio e invejando as coisas que eles têm. Nós vamos nos perder. O salmista diz, quase que os meus pés, se eu tivesse pensado em falar tais palavras, eu já teria traído a tua geração, quase que eu caí, que o salmista vai dizer. Mas quando é que vira a chave do salmista? O verso 15, o verso 17 vai dizer, do salmo, até que eu entrei no teu santuário, no santuário de Deus, e descobri qual seria o fim deles. A ideia do salmista, a ideia que nós temos que ter aqui no livro de Esther, é que nós não devemos invejar a vida de Amã, nós não devemos invejar a vida do ímpio. Quando nós voltamos os nossos olhos para a vida deles, de fato a gente vai ficar doido, a gente vai invejar, a gente vai talvez até se desviar do que o Senhor tem para nós. A ideia do salmista é o quê? Quando eu entrei no santuário de Deus, ou seja, quando ele olha para Deus, quando ele tira os olhos da vida do ímpio e ele olha para a vida de Cristo, aí ele consegue perceber qual que é o fim dos ímpios. O nosso Senhor é o oposto de Amã. Jesus Cristo foi o oposto de Amã. Ele não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Esse era o nosso Senhor, Jesus aqui na terra. Não tinha aonde reclinar a sua cabeça. E a gente quer que a nossa referência seja o ímpio, enquanto a nossa referência deve ser Cristo. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então a ideia aqui que o texto de Esther e o salmista estão mostrando é tirar o foco do ímpio, tirar o foco de Amã e olhar para Deus agindo. Lembra que eu falei semanas anteriores que Deus está agindo na história? Meus irmãos, o nome de Deus nem é mencionado no livro inteiro de Esther, mas Deus está agindo nos bastidores. Veja que Amã está cavando a sua própria cova.
Amã vai ser destruído aqui pelas coisas que ele próprio está fazendo. Tirar o foco da vida do ímpio, tirar o foco da vida de Amã e olhar para Deus, meus irmãos, para Deus agindo. É o que o salmista faz. Quando entrei no santuário de Deus, ele tira os olhos, ele para de invejar o influencer ímpio do Instagram e ele vai começar a olhar para a vida de Cristo, para o que Cristo fez, para o que Cristo é. Aí ele vai deixar de pirar, de ficar louco. E aí eu vou para o terceiro ponto. A ira do rei se aplaca com sangue. Está do verso 8 até o verso 10 do nosso texto. Então Amã viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Perceba, o rei fica furioso porque Ester fala que Amã era o inimigo, e ele se levanta e sai, ele vai para o jardim pensar o que ele vai fazer com tudo isso. Porque era uma situação extremamente complicada, meus irmãos. Primeiro, o decreto do rei é irrevogável. Segundo, Amã tinha dado muito dinheiro para o rei. Terceiro, Amã era o oficial mais importante abaixo do rei. O que o rei vai fazer com isso, com essa informação, com esse pedido que Ester, sendo que ele tinha dito para Ester, pode pedir, rainha, até metade do reino será dado para você. Então ele levanta, ele sai com raiva e ele vai para o jardim pensar, o que eu vou fazer? Eu não posso simplesmente matar Amã, porque eu mesmo autorizei ele matar os judeus, eu mesmo dei o meu anel para ele assinar o decreto. Ele me pagou, ele pagou muito dinheiro, eu aceitei a propina. O que eu vou fazer? E o rei sai para o jardim para pensar. Acontece, meus irmãos, que como eu falei para vocês, Amã é o tolo da história. Amã está cavando a sua própria cova. E Amã vai facilitar a vida do rei nesse momento. Porque o texto vai dizer que quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então o rei disse, será que ele queria desonrar a rainha diante de mim aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse, eis que existe junto à casa de Amã uma forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse, que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Sabe o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Existia como se fosse uma lei, um código de conduta no Império Persa, que era o seguinte: o protocolo persa dizia que ninguém podia ficar sozinho com uma mulher do harém real. Quanto mais a rainha. A rainha era a mulher mais importante do reino. Se você não podia chegar perto, ficar sozinho de nenhuma mulher do harém real, quanto mais da rainha. E o que está acontecendo aqui no texto? Estão no banquete, só os três, o rei e Ester. Quando o rei recebe a notícia de Ester, ele se levanta e vai para o jardim pensar. Muito provavelmente o rei estava acompanhado de 2 soldados, porque sempre o rei está acompanhado ali dos seus escudeiros mais fiéis. E ele sai, os escudeiros saem junto. Quem é que fica lá na área do banquete? Amã e Ester. O que Amã deveria ter feito, segundo o protocolo da casa da Pérsia, que ele muito bem conhecia, porque era o segundo oficial mais importante do reino, ele deveria ter saído também e ido para uma outra sala, para um outro espaço, para aguardar o que o rei iria deliberar. Mas não, Amã, o tolo da história, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo conhecendo o protocolo, mesmo conhecendo as leis, o que ele faz? Num ato de desespero, para pedir a rainha Ester pela sua própria vida, ele se lança, ele se debruça sobre o divã, sobre o assento em que a rainha Ester estava reclinada. Então ele cai aos pés da rainha Ester e quebra todos os protocolos e leis reais acerca de se achegar a perto da mulher do rei. Ele chega
muito próximo. Talvez ele até tenha tocado os pés da rainha Ester. E ele está debruçado ali, bem próximo da rainha Ester, pedindo pela sua vida. Quando o rei volta do jardim, o rei talvez deliberando ainda, o que eu vou fazer com essa bucha? O rei está numa sinuca de bico, ele não tinha o que fazer. E Amã facilita agora a vida do rei. Porque quando o rei volta do jardim, ele encontra Amã descumprindo a lei persa e se aproximando da rainha Ester de uma maneira que era proibida no Império Persa. E você sabe que quase tudo no Império Persa que desobedecia à lei do rei era punido com pena de morte. Quando o rei volta e encontra Amã debruçado sobre o divã da rainha Ester, o texto vai dizer que ele fala assim: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim? Aqui no meu palácio, Amã quebra o protocolo. Amã transgride a lei e Amã é condenado à morte. Ele resolveu o problema do rei. O rei agora tinha um motivo para matar Amã e resolver o problema do pedido de Ester. E é isso que acontece. Os oficiais que estavam com o rei, muito provavelmente aqueles escudeiros, quando o rei acaba de dizer essas palavras, eles cobrem o rosto de Amã, botam um saco na cabeça de Amã. Isso já significa pena de morte. Quando alguém coloca um saco na sua cabeça, já era, meus irmãos. Você está condenado à morte. E aí, um dos oficiais, Arbona, ele fala, Amã construiu uma forca para matar Mordecai, porque ele odiava Mordecai. E Mordecai era o tio de Ester, que tinha salvo a vida do rei. Ele tinha acabado de construir essa forca para matar Mordecai. E Arbona, que era um oficial, fala, tem uma forca lá na casa de Amã. E o rei, de uma forma bem poética, parecendo uma novela, Amã é condenado à morte e vai morrer enforcado na forca que ele próprio construiu. De maneira que o fim dos maus, meus irmãos, os homens maus são colocados em lugares escorregadios e eles cavam a sua própria cova. Amã cavou a sua própria cova. Ele transgrediu a lei persa e ele foi condenado à morte por causa disso. Acontece que o rei está irado e que o texto vai dizer que assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Nós já estivemos na mesma condição de Amã. Nós transgredimos também a lei. Não foi a lei persa, foi uma lei pior ainda, a lei de Deus. E a lei de Deus, os transgressores dessa lei, mereciam a morte, não? A alma que pecar, essa morrerá. Traidores do rei, traidores de Deus. Assim como Amã, nós também estivemos nessa condição. Despertamos a ira de Deus, assim como Amã despertou a ira do rei. Através dos nossos pecados, por meio dos nossos pecados, por meio da nossa transgressão. Então o que deveria recair sobre nós era o mesmo que recaiu sobre Amã: condenação. A ira de Deus que estava sobre nós requeria, assim como a ira do rei persa, requeria sangue. Para essa ira ser aplacada, somente com pena de morte. Essa também era a nossa condição. Para Amã, não teve jeito. A ira foi derramada sobre ele, a ira do rei. E a sua morte apenas aplacou a ira do rei. Mas e quanto a mim e quanto a você, transgressores da lei, condenados também a uma pena de morte? Lembra que eu falei para vocês que Cristo se identificou com a gente. Ele olhou para esse povo que estava condenado à morte, olhou para mim e para você, e ele se identificou, encarnou a nossa vida e morreu por nós. Essa identificação que Cristo fez por nós também significa que ele se fez propiciação pelos nossos pecados. A expiação dos nossos pecados estava em Cristo Jesus. Essa expiação de Cristo, que ele morre, que a ira de Deus é derramada sobre ele, que ele toma o cálice da ira de Deus, esse cálice que ele até chega a dizer, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele acaba tomando esse cálice da ira de Deus e ele é morto para aplacar essa ira. Essa é a expiação de Cristo dos pecados
daquele que crê nele. Expiar é pagar a pena pela transgressão. Nós tínhamos uma pena por ter transgredido a lei. Uma pena de morte, assim como a pena de Amã. No catolicismo, eles têm as suas penitências. Quem já foi católico sabe, você vai lá no padre e fala: padre, eu pequei assim, assim, assado, eu fiz isso, isso e aquilo. E o padre fala: não, beleza, então você vai fazer o seguinte, você vai rezar tantos Ave Maria, tantos Pai Nosso, e você vai pagar uma penitência. Tem umas pessoas que sobem escadas de joelhos. Antigamente, acho que hoje isso não acontece mais, antigamente eles passavam até para as pessoas se machucarem, né? Pegar um chicote, bater em si próprio, ou se machucarem mesmo, para pagar ali a penitência pelos seus pecados. Então a religião, ela sempre vai tratar do transgressor da lei. Mas para nós que cremos em Cristo, que cremos na justificação pela fé, Cristo já pagou pela nossa transgressão. Cristo pagou pela nossa pena. Cristo pagou pelos nossos pecados. Ele expiou os nossos pecados. Ou seja, isso é a pena. Ele expiou os nossos pecados com o seu sangue, aplacando assim a ira de Deus. É isso que Cristo fez por nós. Ele se identificou conosco e ele pagou a nossa pena no nosso lugar. Nós não precisamos nos afligir, nós não precisamos pagar penitência. Às vezes você está pagando penitência, não é nem se afligindo, batendo de chicote em si próprio, ou rezando 10 Ave Marias e 10 Pai Nossos. Às vezes a sua penitência é psicológica, às vezes você está se martirizando, se machucando por causa do pecado que você cometeu. Às vezes você não se perdoou. Às vezes você está querendo pagar a pena, querendo pagar o preço pelo pecado que você cometeu. Mas a boa notícia que eu quero dizer para você hoje, aqui, nessa manhã, é que você não precisa pagar pelo seu pecado. Cristo pagou pelo seu pecado. Cristo pagou a sua pena. Você não precisa se afligir. Você não precisa sofrer por causa desse pecado. Ah, Clisman, tem consequências. Concordo, tem consequências. Talvez você vai sofrer a consequência do pecado. Nem sempre nós sofremos todas as consequências que merecíamos, mas às vezes vamos sofrer as consequências. Mas a pena, a penalidade pelo nosso pecado, ela foi paga em Jesus Cristo. E nós somos justificados diante de Deus por meio da fé. Você não precisa se martirizar, sofrer pelo seu pecado, se afligir pelo seu pecado. Por isso eu quero dizer para você nessa manhã: let it go, deixe ir, deixe o seu pecado, deixe essa aflição ir embora, porque Cristo já pagou a pena de Deus, a pena que nós merecíamos, e a ira do Senhor já foi aplacada. O Senhor não está mais furioso, irado conosco, porque quando Ele olha para a gente, Ele vê o seu próprio Filho, e aí Ele não nos odeia, Ele nos ama em Cristo, amém? É isso que Esther, capítulo 7, nos ensina nessa manhã. Nós vamos ter... Ia ter a ceia, né? Não vai ter, não? Não, então tá bom. Vamos orar, então, enquanto o pessoal se prepara para tocar a última música. Senhor, nós queremos... Essa manhã que o Senhor nos trouxe aqui para nos alimentar, para falar conosco. Nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. O Senhor nos sonda, o Senhor esquadrinha o nosso coração, Pai. E nós queremos que essa palavra, que esse sermão que foi pregado, que ele possa se aplicar às nossas vidas de maneira prática, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos reconhecer que nós transgredimos a Tua lei, nós queremos reconhecer que somos pecadores, mas também nós confiamos no sacrifício de Jesus, na justificação de Cristo para pagar os nossos pecados. Por isso eu quero te pedir nessa manhã, meu Deus, que se existe alguém aqui em nosso meio que ainda sofre por causa do que fez, sofre por causa dos seus pecados, que em nome de Jesus, essa pessoa tenha paz nessa manhã. Paz consigo próprio, porque a paz com Deus ela já tem por meio de Jesus, Pai.
que ela tenha paz consigo mesmo, que os seus, ó Deus, se existe alguma acusação na nossa mente, que ela saia daqui com a certeza de que essa acusação já foi rasgada por Cristo, que ela não precisa mais se acusar dos seus pecados, que se ela precisa pedir perdão para alguém, que ela vá lá e peça, porque Cristo já a perdoou, Pai. Em nome de Jesus, tira de nós, tira do nosso coração e da nossa mente qualquer peso que nós estejamos carregando por causa dos nossos pecados. A ira de Deus já foi aplacada com a morte do teu filho. Obrigado, obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo. Que a paz que excede todo entendimento possa invadir o nosso coração nessa manhã, sabendo que Cristo se identificou conosco, que Ele viveu a nossa vida, mas que mais do que isso, Ele morreu a nossa morte. Obrigado, obrigado pela obra do Teu Filho. Que nós saiamos daqui nessa manhã, entendendo isso, que Jesus Cristo morreu por nós e pagou os nossos pecados. Amém.